Muito bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros amigos. Aqui é o Fernando. E como vocês podem ver, nós temos vídeo novo hoje. Vamos fazer uma reação sobre esse vídeo que me enviaram lá no meu Instagram, @ofernandoataliba, e me pediram para comentar sobre a opinião deste senhor aqui, né, sobre não dá para bancar, né, ou não dá para o homem bancar as contas da casa sozinho, se vacilar vão passar fome. E é um vídeo que ele vem a calhar bastante junto com o vídeo que eu havia feito ontem, fazendo alguns comentários para o pessoal, né, para vocês saírem do mundo idealizado, sair do mundo das fantasias e tomarem um pouco de cuidado com as narrativas que são vendidas na internet. Eu gostei bastante da opinião dele, então eu vou assistir o vídeo aqui com vocês e destilar alguns comentários extras, tá bom? Então, vamos começar. Ninguém tem coragem de falar isso aqui com medo de ser cancelado, mas vamos combinar aqui. Esse papo de homem manter a casa sozinho, isso aqui é brincadeira, né? É papo de internet isso aqui para gerar engajamento, porque dizer que o homem que não consegue bancar a casa sozinho, que não consegue bancar a mulher, não deve se casar, isso aqui é papo de coach. Tá querendo vender um curso aí pra você? Pode olhar no link aí, que tem um curso lá de como se tornar um macho alfa, provedor da casa. Ele não terminou o vídeo ainda, mas eu já vou pausar aqui e fazer uns comentários de que faz um tempo que eu vejo esses comentários e o único lugar onde eles verdadeiramente se manifestam, pelo que eu percebo, veja bem, eu cresci sem a figura paterna, tá? Mas eu tenho amigos por perto, etc, etc, eu já absorvi muito dessas opiniões de pais alheios e eu percebo que existe uma onda muito mais presente, evidentemente, na internet, que é onde as pessoas de fato vêm, se reúnem e depositam as suas opiniões, de essa extrema necessidade, não é, de essa extrema visão materialista a respeito do matrimônio, do casamento, né, do namoro, de outros relacionamentos, onde o homem ele tem que vir, sabe, de uma maneira quase que suprema para poder trazer a sua provisão. E esse provisionamento masculino, muito embora várias páginas, vários perfis, né, canais de mulheres, principalmente delas, que comentam mais sobre esses assuntos e elas projetam muito essas idealizações, romantizam demais a coisa, mas é uma romantização que é meramente um verniz, porque o que está por detrás disso é chamado de materialismo. E eu não vou chamar apenas, única e exclusivamente de materialismo, mas é também algo que, em muitos casos, a Red Pill também comete um erro, que é chamado de reducionismo. Então, eles reduzem a provisão masculina a meramente um provisionamento financeiro. E prover financeiramente a gente sabe que não é o suficiente, muito embora algumas pessoas queiram apresentar a narrativa dessa ideia. Mas se isso fosse verdade, não haveriam tantos lares relativamente simples que a pirâmide, a base da pirâmide, que funcionam tão bem. E lares com tanto dinheiro em que as pessoas, na verdade, elas não têm o mínimo de estabilidade afetiva. Se dinheiro fosse o suprassumo de tudo, não fosse não só o meio, mas fosse o fim, casais ricos não se separariam e não teriam nenhum tipo de problema conjugal. E eu não vejo, sabe, pais, avós apresentando narrativas desse tipo. Olha, você tem que ter muito dinheiro para sustentar a casa, você tem que pagar as contas sozinho. Claro que muitos pais, evidentemente, vão transmitir esses valores mais tradicionais, só que a gente precisa adaptar isso um pouco para a nossa realidade moderna. Então, bancar a casa sozinho pode ser um ideal masculino, pode ser um sonho masculino, pode ser um desejo feminino, pode ser, mas isso precisa ser avaliado dentro da realidade individual, né, de cada um. Vamos continuar o vídeo do rapaz aqui. Não tô falando que não deve ser assim. Tô te falando que não é possível para a maioria dos brasileiros. 95% se não mais. Isso é totalmente fora da realidade. E é de fato. 90% dos brasileiros, eles estão ali, se você for olhar os dados, não ganha sequer 2 salários mínimos e meio, 3 salários mínimos. A maior parte dos brasileiros não ganha tão bem assim, não ganha. E ainda que esteja ganhando ali na faixa de 3 mil reais, tá, com 4 mil reais, talvez você já consiga ter um pouco mais de folga para sustentar 2 pessoas, para você conseguir de alguma forma manejar a realidade de 2 pessoas.
E você talvez até possa ter um pouco mais de liberdade para poder realmente assumir essa brincadeira que é a vida a dois. No entanto, a gente também precisa avaliar, beleza, qual que é o teto de gastos dessas duas pessoas, né? Qual que é o estilo de vida que elas querem ter, porque, bom, ainda que você possa fazer isso com essa quantia, com 13.500, pessoas fazem isso até com menos, a gente precisa delimitar o que é viver bem, qual é o estilo de vida que essas pessoas querem ter, o quanto elas vão se sacrificar. Então, isso baseado no faturamento de uma única pessoa. Então, é bastante difícil, dadas as circunstâncias que nós nos encontramos hoje, com o preço das coisas que nós temos hoje em dia, por causa da inflação, e ainda mais pensando, evidentemente, é claro, no lazer também, né, do ser humano. Mas enfim, continuando. Juntando a renda dos dois em casa, se vacilar, passa necessidade. Se vacilar, passa sufoco. Não sobra no final do mês. Imagine se só um trabalhar. Isso aqui era possível lá na época do meu avô, do meu pai, quando a gente morava lá na roça. Que menino ia pra escola com 8 anos de idade. Não tinha carro, não tinha telefone, não tinha internet, não tinha nada. Olha só, ele falou um ponto aqui que é muito interessante, né? Na época da roça. Qual que é a experiência da roça que muitas das pessoas elas não conseguem fazer essa distinção, sabe, filosófica, histórica, ideológica, essa mudança de lá para cá. Essa mudança que eu falei, inclusive, no vídeo anterior, que é esse avanço capitalista. E aqui eu não estou querendo dizer que o socialismo é melhor, etc., que o capitalismo é ruim. O ponto não é necessariamente esse, sabe? Fernando, qual que é a sua opinião? Cara, eu ainda estou evoluindo a minha opinião, ainda estou amadurecendo a minha opinião, mas se tem um lugar, algo no qual eu estou me pautando bastante, tem sido as opiniões do Chesterton, que eu tenho meditado muito a respeito das opiniões dele. Eu comprei um livro dele recentemente e o livro ele fala sobre a história da família. Deixa eu ver se até eu encontro aqui para poder mostrá-lo aos senhores. Eu não vou conseguir encontrá-lo agora, mas depois eu deixo o link aqui na descrição. E ele vai falar bastante justamente sobre essa evolução da família um pouco antes da época dele até mais ou menos os dias atuais. Ele faz algumas previsões que são muito interessantes. E é justamente, a gente percebe que é justamente esse avanço das metas, dos desejos, dos valores capitalistas, né? Essa grande busca por capital que começa a fazer justamente essa destruição, esse decaimento, que fomenta esse decaimento da família tradicional como nós as percebemos antes. Então, essa necessidade hoje por excessiva material de compra disso, daquilo, de coisas que antigamente não eram necessárias. Então, na época dos nossos pais, por que nossos pais, nossos avós compravam casa com 20 e poucos anos? Cara, porque naquela época, cara, ninguém tinha que se preocupar em ficar comprando celular do ano, tênis caro, videogame caro, computador caro, TV smart. Ninguém estava excessivamente preocupado em ficar fazendo viagem para fora o tempo todo, ainda que evidentemente em classes maiores, mais altas, as pessoas continuavam a viver esse lazer da viagem de maneira normal, mas as pessoas elas não tinham tanto apego material como nós temos hoje. Então nós temos hoje justamente essa experiência de vida, de a ânsia de ter, o tédio de possuir. E a gente continua consumindo excessivamente por causa dessa influência materialista, por causa dessa influência capitalista que está sendo propagada muito que pelas próprias redes sociais. Cara, ninguém hoje sai mais de casa sem o celular. Nós estamos o tempo todo consumindo alguma coisa, nós estamos o tempo todo sendo, ao mesmo tempo, consumidos. Vocês percebem isso? Então, quanto mais tempo eu passo nas redes sociais, cara, essa semana mesmo eu estava à toa, eu nem lembro o que eu estava fazendo, eu acho que na verdade era por volta de 7 horas e eu estava me preparando para atender um cliente, um rapaz, que a gente já é basicamente amigo, já atendo ele já faz alguns anos. E eu descobri um perfil no Instagram, que eu não vou me lembrar o nome agora, mas eles fazem uns dioramas, que é, sei lá, tipo uma maquetezinha, esses negocinhos de enfeite, só que de tanques, aviões, sabe? São essas réplicas reduzidas, evidentemente, de
máquinas, sabe, esse maquinário de guerra. E, cara, é um negócio super bem feito. Eles fazem uns barcos também, a vela, e eles colocam umas espumas assim, com iluminações. E, cara, é um negócio super realista, super bonito. E eu vi esse de um barco, fui avaliar o preço. Cara, tava na faixa de R$3.000. E eu fiquei com uma vontade no coração pesada por um dia e meio após isso, pensando, caramba, como eu gostaria de comprar isso, eu vou me planejar, etc, etc. Eu preciso arranjar um lugar para colocar. E eu fiquei com isso no coração. Cara, verdadeiramente eu compraria se eu tivesse folgado pra isso. Mas você percebe que, cara, na época dos nossos pais, dos nossos avós, principalmente dos nossos avós, não tinha essa merda, cara. Nossos avós, nossos bisavós, não tinha essa merda. A gente não ficava, né, as pessoas não ficavam no celular consumindo coisas aleatórias, sendo compartilhadas, chegadas a nós por meio de rios, por causa de um algoritmo, tentando nos vender algo o tempo todo, tentando nos vender produtos, roupas, pessoas, ideias. Então nós estamos o tempo todo hoje sendo apresentando a nós coisas novas. Isso mexe muito com a química do nosso cérebro, isso mexe muito com a cultura coletiva, isso mexe muito, evidentemente, com as nossas relações. Então nós vivemos em uma época extremamente consumista, somos consumidores e, bom, muitas das vezes nós conseguimos quebrar um pouco essa corrida dos ratos e, evidentemente, oferecer alguma coisa também e nos tornamos também produtores. Então, essa época dos nossos avós não havia tanta demanda, sabe? Esse desejo consumista, esse desejo de consumir alguma coisa, coisas que eu essencialmente não preciso. E aí, em função desse modo de vida muito mais econômico, em função desse modo de vida muito mais simples, as pessoas conseguiam conquistar coisas de uma maneira muito mais rápida. Entendem? Então é basicamente isso daqui, né? Fazendo uma explicação muito resumida, muito simples, para vocês entenderem mais ou menos o que está por detrás dessa narrativa. Passava comendo o básico. Aí sim era possível e era obrigado a ser daquela forma. Hoje, todo mundo quer um conforto. Eu tenho uma filha com 4 anos de idade, tem 3 anos que ela estuda num colégio integral particular. Daí já começa, eu que tenho uma, quem tem 2, 3? Todo mundo quer ter um carro, então fala muito em igualdade, mas na hora de bancar a casa não pode ser, tem que ser só o homem. Construção de patrimônio tem que ser construído pelos dois. Casal novo, igual eu e minha esposa a gente começou, hoje a gente está bem, a gente tem condição, mas foi feito com participação dos dois. Os dois sempre... Então, mais uma vez, ele está trazendo um ponto que é essencial, especialmente nessa época consumista que nós vivemos hoje em dia. Então, um grande problema que eu tenho com criadoras, especialmente criadoras de conteúdo para o público feminino, focado nessa visão extremamente tradicional, é que elas querem carregar esses valores tradicionais do passado para uma época em que isso não funciona da mesma maneira. Então, na época dos meus avós, sei lá, meu avô podia ganhar um salário muito menor do que o que eu ganho hoje e cuidar da minha avó, cuidar da minha mãe, cuidar de todo mundo com uma facilidade muito maior. Muito embora naquela época a minha própria avó trabalhasse também. Então, meu avô trabalhava, minha avó trabalhava, meu avô era caminhoneiro, minha avó era enfermeira e as pessoas trabalhavam e junto os dois conseguiram construir patrimônio. Compraram casa, compraram terreno, cuidaram de filhos, ajudaram os filhos até onde podiam e ainda assim tiveram dificuldades. Então você percebe que eles já tiveram dificuldades naquela época, quem dirá hoje em dia? É claro que hoje em dia existem profissões, ofícios diferentes em que as pessoas elas podem, sabe, faturar muito alto, especialmente pela internet, só que trazer essa perspectiva de vida antiga, tradicional, do homem sustentar a casa sozinho, ainda pode ser um ideal? Pode. Ainda pode ser uma meta? Pode. Ainda pode ser um sonho? Pode. O homem pode fazer isso sozinho? Talvez ele consiga, depois de um tempo, depois dele se estabilizar. Então o casal precisa ter muita honestidade no começo e precisa ter muito pé no chão para conseguir entender como é que é a realidade dos dois e como é que eles podem, de alguma maneira, se organizar, definir os seus próprios parâmetros, definir as suas próprias metas, a fim de que eles não permitam que essas ideologias de internet, essas filosofias de internet, se instalem na vida deles e causem caos. Veja bem, o que eu falei do vídeo de ontem, né, do story que a moça me mandou ontem.
Não é que eu discorde do que foi dito, né? Que a missão da mulher é o lar. Não é que eu discorde disso. A questão é, a gente precisa tomar muito cuidado. Essas ideias que nós vemos na internet, de outros lugares também, às vezes ideias um pouco mais antigas, a gente precisa avaliar de que maneira eu posso adequar isso à minha realidade. Eu não posso pegar isso como um molde cristalizado, engessado e querer colocar na minha vida e adaptá-la de imediato, 100% igual a esses parâmetros. E se você começa a se relacionar com uma pessoa e você percebe que ela tem essas ideias muito cristalizadas, você precisa tomar um pouco de cuidado. Você precisa tomar um pouco de cuidado aonde você está entrando. Entendeu? Trabalhou. Um ganha mais que o outro, isso aqui é normal, não tem como. Claro que é normal. Não tô falando para rachar meio a meio, não tô falando nada disso aqui não, mas tem sim que ajudar. Quanto à divisão dos valores, cara, eu recebo muitas perguntas nas caixinhas, no direct. Eu atendo toda semana homens com dúvidas relacionadas a isso. Cara, como é que fica essa divisão? Minha namorada me ajuda dessa forma, minha esposa me ajuda assim, minha namorada não quer me ajudar. Então, é muito difícil determinar uma regra de que vá servir para todo mundo de uma maneira igual. Não tem como determinar. É por isso que cada relação, cada caso é um caso em específico. Há pessoas que vão ganhar mais, sei lá, às vezes o cara ganha 6 mil reais, às vezes a mulher ganha 4 mil reais, ou eles ganham igual e os dois possam ajudar de maneira igual dentro de um relacionamento, ou até mesmo se o custo de vida deles for menor, porque veja bem, um casal pode muito bem, um cara ganhar 6, ela ganhar 6 e eles gastarem 7. E aí ninguém consegue ajudar com nada. É justo chegar numa situação como essa e colocar o cara simplesmente por querer bancar tudo, simplesmente porque ele é homem. E não só isso. Eu acho que o ponto mais determinante nessa história não é só querer colocar o homem como o cara que banca a casa sozinho, o que tudo bem, eu consigo até aceitar essa ideia, até porque eu sou cristão, eu sou católico e muito disso se baseia especificamente nesse pilar religioso, porque é de lá que emanam essas tradições, mas é muito engraçado a gente perceber isso num mundo extremamente materialista, extremamente capitalista e extremamente secular também. Um mundo extremamente ateu. Então, é muito curioso ver essas pessoas, criadoras de conteúdo, inclusive, que sequer, cara, são religiosas, são católicas, são cristãs, não importa se é cristão evangélico ou católico, não são cristãs de maneira alguma, exigindo esses benefícios, exigindo esses privilégios, exigindo esses valores, como se cristãos fossem. Cara, toda vez que eu vejo isso, eu racho o bico. Então, não existe nada que sustente, de fato, esse valor do provisionamento masculino integral fora de uma fé cristã. Tá bom? Não existe. Que tem a parcela de ajuda. Porque senão não vai sair do lugar. Vai ficar patinando na lama aí. Então não preocupe não, isso aqui é papo de quem vive no mundo de Nárnia, dos super ricos. A maioria dos brasileiros no nosso mundo aqui não é assim não, não dá pra ser assim. Infelizmente, a gente tem que trabalhar, seria perfeito se fosse. Mas infelizmente ainda foge muito da realidade. Olha, o comentário dele foi muito bom, a gente percebe que ele já é um cara um pouco mais velho, é um cara mais maduro, falou que já tem filhos, então... Apenas, de fato, pessoas que já passaram por certas experiências, na maior parte das vezes, é claro, passaram por certas experiências, terão essa bagagem, essa capacidade de opinar com um certo grau de realismo. Claro que isso não vale para todo mundo, evidentemente, mas via de regra, você tem que ter você tem que ter tido um contato muito honesto e muito sincero com a realidade concreta das coisas para você conseguir distinguir fatos de ideias, idealismo de concretude. E eu achei muito interessante a opinião do nosso amigo aqui, se eu não me engano, @dilermano.filho. Enfim, senhores, a gente acaba o vídeo por aqui. Eu quero muito saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Deixem aqui a opinião dos senhores, o que vocês acham, perfis que vocês recomendam aí, de repente, pra gente poder fazer uma colaboração, um react, algum outro conteúdo que vocês gostariam de ser comentado e divulgado por aqui também. Foi um prazer inenarrável ter conversado com vocês hoje, ter gravado esse conteúdo. Eu espero que esse formato aqui, discutindo os assuntos com vocês, esteja bom,
que a qualidade do áudio e vídeo, ainda estou tentando organizar as coisas e seja bom o bastante. Enfim, tenham todos um ótimo final de semana, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.